verdade. Muitas pessoas buscam no seu próprio talento, na sua própria capacidade, na sua tradição, no seu esforço, ser uma pessoa conhecida, respeitada ou influente entre os homens. E as nossas perguntas, como nós iniciamos então o estudo nessa aula, é por que tantos divórcios? Por que tantas ameaças de separação? Por que tantas separações? Por que tanta infidelidade nos matrimônios modernos? Por que tanto problema na educação dos filhos? O fracasso dos casamentos modernos muito provavelmente está ligado ao fato de os noivos não convidarem Jesus para o seu casamento. Os noivos, quando eles preparam ou estão se preparando para o casamento, eles ali fazem um planejamento, então elaboram um convite para o seu casamento, fazem uma relação de pessoas mais queridas e saem entregando os convites e começam a calcular os presentes que irão ganhar. Porém, muitos noivos, num momento mais importante da sua vida como esse, se esquecem da pessoa mais importante. Se esquecem de convidar Jesus, achando que dele não ganhariam absolutamente nada. Eu quero analisar com vocês que estão nos ouvindo uma passagem que está escrita em João capítulo 2, a partir do versículo 1. João capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos prosseguir até o versículo 12, que nos dá conta sobre as bodas em Caná da Galileia. Diz o texto que 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O que podemos perceber, amados, é que o casal de Caná da Galileia convidaram a Jesus para o seu casamento. Entendemos também que quando um casamento é realizado em uma metrópole, em uma grande cidade, evidentemente, um número muito limitado de pessoas ficam sabendo da realização daquele casamento, e mesmo assim nem todos vão à cerimônia, nem todos vão à festa de casamento. Porém, em uma cidade pequena, geralmente, todos os moradores da cidade ficam sabendo. E ainda muitas pessoas viram os noivos, ou pelo menos um dos dois crescer, estudar, trabalhar, quem sabe, naquela cidade. E alguns até dizem, em meio à festa,
Eu carreguei esse menino no colo e agora ele já está se casando. Como o tempo passa. Geralmente, os assuntos eles decorrem em torno desses acontecimentos, desses históricos. E Caná da Galileia era uma vila na época e ainda hoje é muito pequena, uma cidade muito pequena. E Jesus, ele nunca conseguiu passar por desapercebido, querendo ou não. E entendemos, portanto, que em um casamento, o centro das atenções é a noiva. Apesar daquela pequena vila, Caná da Galileia, ter se tornado um grande ambiente familiar em função daquele casamento, Jesus somente compareceu à festa porque ele foi convidado. Isso é fato. Jesus só compareceu porque ele foi convidado. O texto diz que ele foi convidado. Então isso nos remete a algumas perguntas. Por exemplo, Jesus está presente nos seus sentimentos? Jesus está presente nas suas emoções? Jesus está presente no seu corpo quanto à forma de portar-se, quanto à forma de alimentar-se, quanto à forma de vestir-se? Jesus está presente? Jesus está presente nos seus bens materiais? Jesus está presente no seu trabalho? Jesus está presente na sua escola? Jesus está presente nos seus relacionamentos? Jesus está presente no seu casamento? Jesus está presente na sua relação com o seu cônjuge? E Jesus está presente na relação que você tem com os seus filhos? Jesus está presente na sala da sua casa? Quais os filmes, quais os estilos de música que você tem ouvido? Que filme você tem assistido? Quais os programas de TV você tem assistido na sua casa? Jesus está presente e o Espírito Santo está abonando, está se alegrando com você, com a programação que você está se envolvendo com ela, na sua televisão, no seu TV? Jesus está presente na sua cozinha? Ele está presente no seu quarto? Jesus está presente no seu banheiro, na sua casa de banho? É o local de maior intimidade da sua casa, quando você entra e fecha a porta. Jesus está presente? Nós concluímos, amados, que Jesus não entra onde ele não é convidado. Há um tipo de igreja que deixou Jesus do lado de fora. A igreja de Laodiceia. E Jesus continua batendo a porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Então, veja que Jesus, ele continua chamando a sua atenção. Ele continua querendo entrar no seu coração. E esse casamento de Caná da Galileia nos parecia um casamento católico, porque Maria estava presente. E quando estavam em plena comemoração, acabou o vinho. Pode haver um momento mais desagradável, mais constrangedor para os donos da festa, quando se acaba o vinho, quando se acaba a comida, ou quando se acaba a bebida em meio à comemoração? Queremos continuar na próxima aula, porém oramos. Pai, muito obrigado por essa revelação. Por esse canal bendito que o Senhor tem nos concedido, chamado Palavra Poderosa, onde temos a oportunidade de aprendermos um pouco da Tua Palavra. Eu clamo a Tua bênção sobre todos os que nos ouvem, e assim a Tua prosperidade esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém.